Nova Manhã. Entrevista. A gente conversa agora ao vivo, ouvinte, com o deputado federal Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, que tomou posse ontem, no começo da noite. Ele é suplente da Carla Zambelli, que está oficialmente licenciada do cargo. Eu lembro que a Carla Zambelli é considerada foragida pelo Supremo Tribunal Federal por ter saído do Brasil depois de ser condenada a 10 anos de prisão pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica, naquele caso da invasão hacker aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. O ministro Alexandre de Moraes também decretou a perda do mandato dela, só que o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que essa decisão vai ser levada ao plenário. Deputado Coronel Tadeu, portanto, está conosco ao vivo. Bom dia, deputado. Bem-vindo aqui ao nosso jornalismo da Nova Brasil. O senhor que já foi deputado antes, como é que foi voltar a esse trabalho numa sessão como a de ontem? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Ariane. Bom dia para você, bom dia para o Diego Amorim e também parabéns pelo título de cidadão brasiliense e bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil. Bom, olha, é claro que tenho a alegria de estar voltando para casa novamente, né, para a Câmara Federal, ocupar uma cadeira, mas também não dá para negar que é muito triste estar assumindo o lugar da deputada Carla Zambelli, que é uma amiga de partido, foi uma política assim, maravilhosa, com um trabalho maravilhoso dentro da Câmara, não só na outra legislatura, mas principalmente nessa, e a situação que ela vem vivendo, né, esses embates jurídicos que ela vem travando com a Justiça, e um desses embates fez com que ela fosse obrigada a se licenciar, né? Ela não foi cassada, como você já disse, vai haver um processo ainda dentro da Câmara, né? Chegou a comunicação do STF, e esse processo, inclusive, está na Comissão de Constituição e Justiça, e nós não sabemos ainda quando é que vai ser votado. Então, alegria de um lado, tristeza do outro, e a gente tem que obedecer à regra do jogo. Ela se afastou, se licenciou, e o suplente, então, foi chamado, e eu estou aqui com muita honra representando a deputada Carla Zambelli. Deputado, antes da minha pergunta, obrigado pelas palavras, bem-vindo aqui ao jornalismo da Nova Brasil. O senhor está tendo contato com a deputada Carla Zambelli, agora ainda não cassada, então continuo chamando de deputada. O senhor sabe como ela está? Estão trocando mensagens? Se falaram em algum momento ao longo dessa transição? Não, ainda não, Diego. Ontem em São Paulo, ontem pela manhã, eu estava num evento do PL na Assembleia Legislativa, e ontem eu conversei com o irmão dela, que é deputado estadual, o Bruno Zambelli. A última vez que eu falei com a Carla foi, acredito eu, que em fevereiro ou março, quando havia essa expectativa de acontecer alguma coisa, ou um afastamento imediato, ou a perda do mandato, e aí, se isso acontecesse, eu já sabia que eu era o primeiro da fila para poder assumir, né? Então aí eu consegui conversar com ela. Mas as coisas aconteceram muito rápido, né? Ela se licenciou, saiu do Brasil, né? E aí eu acredito que ela esteja na Itália, então não consegui falar com ela. Eu acredito que em algum momento eu vou conseguir falar com ela. Até esse momento de transição, nessa expectativa de assumir a cadeira, eu falava com a equipe dela o tempo inteiro. E eu estou lá no gabinete, né? Assumi ontem, quando tomei posse, estou com a equipe dela por enquanto. E, deputado, conte-nos um pouco sobre as suas prioridades neste ano. O senhor nos disse que tem um misto de sensações, uma felicidade, por um lado, por retornar à Câmara Federal, por outro, essa sensação com relação à sua colega. Mas quais que são as suas prioridades neste ano, agora tomando posse? Quais que seriam aí as suas pautas de prioridade mais importante? Ariane, uma das coisas é continuar o trabalho dela. Eu quero, nesses dias agora, aproveitar que temos feriado, né? Quero dar uma olhada em todos os projetos que ela apresentou nessa legislatura e na outra, ver o que está parado, o que pode caminhar e tocar a pauta dela, o trabalho dela, que é muito importante. Afinal de contas, acho que isso é um respeito aos quase 1 milhão de eleitores que votaram, né? Eleitores lá do estado de São Paulo que votaram na Carla Zambelli. E, é claro, ver também o que foi deixado, o que eu deixei aqui da outra legislatura, da 56ª. Mas, para essa legislatura, tem uma coisa aqui que está me incomodando bastante, essa questão da audiência de custódia. E eu devo apresentar
provavelmente entre hoje e amanhã, um projeto que altera novamente aquela lei anticrime 13.696, se eu não me engano, o número dela, que nós aprovamos em 2009, em dezembro de 2009, e praticamente virou, não sei nem como é que eu poderia adjetivar esse Instituto da Audiência de Custódia, mas o fato é que as polícias estão sendo desmoralizadas, né? Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, guardas municipais, com esse tal do prende e solta, né? Eu acho que fugiu completamente o objetivo da, da lei da audiência de custódia, que seria para saber se a prisão ela teria causado alguma coisa no preso, se ele teria sido preso corretamente, dentro das conformidades da lei. Não era para soltar o preso, e agora virou um Deus nos acuda, né? A polícia prende, a justiça solta, né? E a sua virou proposta é para prende-solta aí acabar? Sim, para acabar, para encerrar. Não tem que haver isso, né? Como é que a gente pode encarar um serviço? Eu costumo dizer, Diego, a polícia agora está limpando o chão, enxugando o chão com a torneira aberta. Não tem como mais você secar esse chão, né? Praticamente, sei lá, 50%, 60% dos presos que vão para audiência de custódia saem em liberdade. E onde é que a gente vai parar com isso? Em São Paulo, recentemente, a gente estava vendo um caso de um sujeito que foi preso 21 vezes. E aí, que hora que nós vamos prender esse sujeito? Ou ele vai ficar repetindo inúmeras vezes o ato criminoso dele? Como é que a gente vai conseguir dar segurança para a população? Então, eu vou pedir a extinção mesmo da audiência de custódia, né? Justamente porque os fatos dizem que a gente precisa acabar com esse instituto. Não dá para você colocar a polícia na rua, ter um custo absurdo, segurança pública é caro, e a polícia não poder fazer aquilo que ela sabe fazer, que é prender e colocar o sujeito atrás da cadeia, né? Então não perdeu o seu, acredito que o seu motivo principal, né? A audiência de custódia era um instituto que foi criado ali pelo CNJ. Não me recordo exatamente o ano, mas provavelmente ali nos idos dos anos 2005, 2006, 2007, aproximadamente, né? Minha memória aqui. E era um instituto um pouco, assim, bizarro, né? Era somente para atender alguns critérios de tratados internacionais. Mas o que eu falei, não era para soltar o preso, era para fazer outras avaliações de como aconteceu a prisão, em que circunstâncias aconteceu a prisão, para saber se havia alguma ilegalidade. Somente isso. Não significava. Agora, não significava que o preso iria ser solto, né? O objetivo era outro: vamos saber se as corporações, se as instituições estão ali trabalhando dentro da lei corretamente. E a gente tem uma outra realidade, um outro cenário em cima da audiência de custódia. Tá aí, 7h28, ouvinte. Nós conversamos ao vivo com o deputado Coronel Tadeu, suplente da deputada licenciada Carla Zambelli, o Coronel Tadeu que tomou posse, portanto, no começo da noite de ontem e que assume uma cadeira na Câmara Federal. Deputado, obrigada pela entrevista, um bom dia de trabalho para o senhor. Até a próxima. Até a próxima, um bom dia para vocês, excelente programa. Muito obrigado, deputado. 7h28.